5 conselhos que eu gostaria de ter escutado 5 anos atrás. E se eu escutei algum deles, eu gostaria de ter escutado de verdade. Meu nome é Matheus Arantes, sou médico e mentor de médicos e atuo com educação médica continuada há mais de 10 anos. E esse canal é um canal para promoção do desenvolvimento humano e empresarial. Bem, agora nós vamos falar a respeito de 5 conselhos que eu tenho praticado hoje em dia, mas eu gostaria muito de ter sabido disso alguns anos atrás. Isso teria me poupado muito dinheiro, muita energia e muito tempo. Dinheiro, energia e tempo. E 3 coisas que a gente tem que quantificar sempre para saber se vale a pena ou não entrar em qualquer parada. Conselho número 1. Poste mais. Poste mais, porque o volume gera proficiência. Então anote isso. Poste mais, porque o volume gera proficiência. Quantas vezes eu tive empacado na hora de fazer um post, porque minha voz não estava muito bom, porque meu jeito de falar não era legal, porque meu social media não tinha pegado uma imagem legal, e aí eu proibia postar aquilo. Quando eu fazia minha mídia social por mim mesmo, quantas vezes eu deixei de postar algo porque não estava perfeito, porque o cabelo não estava legal, porque a sombra estava tampando minha cara, porque eu não falava direito, porque eu odiava a minha voz em câmera. Enfim, bom a gente fica. E o jeito ideal de ficar bom em qualquer empreitada de comunicação é comunicando, é fazendo mais. E faz melhor quem faz mais, não quem faz delicadinho, pausando, especialmente em posts. Eu gostaria de estar com essa frequência que eu tenho hoje, que está fazendo um número absurdo de pacientes e de alunos aparecerem nas minhas redes sociais de forma orgânica 5 anos atrás. Hoje eu sei que o volume gera proficiência. E que se eu ficar esperando ficar proficiente, ficar bom para começar a gravar, não vou gravar nunca. Mas é exatamente essa desculpa que a gente conta pra gente mesmo a fim de não fazer o movimento. Espera a próxima segunda, espera a próxima semana. Faz só o que dá e nunca dá direito. E bom nunca fica. E daí aquele senso controlador de querer postar tudo sempre muito maravilhoso, muito perfeito, nunca me deixava chegar no volume ideal que geraria a proficiência. Que hoje eu vejo cada dia tá mais fácil falar para a câmera. Porque honestamente, gente, eu dou aula há muito tempo. Então assim, falar ao vivo, num lugar para 10, 20, 100, 500 pessoas, muito mais tranquilo. Na hora que eu vi uma câmera na minha frente, parecia uma arma apontada para mim. E daí, eu começava a me sentir numa sensação de obrigação. E era tenebroso falar com a câmera. Tenebroso. A primeira vez que eu gravei um curso online, foi uma coisa assim, horrorosa. Eu tive que pagar quase o dobro de produção, porque eu perdi os dias da gravação, e daí eu ficava me justificando mil coisas. Que eu sou muito bom no ao vivo, mas na câmera eu sou ruim, sim. Eu sou ruim na câmera por quê? Porque não praticava. Só que ao invés de começar a praticar mais e expor meus erros e ir fazendo, o que eu fazia? Evitava. Porque especialmente quando a gente é muito bom em alguma coisa, por exemplo, eu sou muito bom no meu business core, né? Aqui, com paciente, injetando nos meus cursos onde eu sou proficiente. E no mundo online, era só um beginner, era só mais alguém começando. Quando a gente é muito bom numa coisa, a gente usa essa qualidade que a gente tem, nessa coisa que a gente é muito bom, como referência em todas as outras. Mas aqui, no online, na presença online, eu era um bebê, então eu tinha que ter a paciência de saber que os meus resultados seriam de um bebê que está começando a andar. Você não pede para um bebê que está começando a andar para ele sair correndo, atropelando todo mundo e ganhando uma grande maratona. Não é assim que o jogo acontece. Mas quando a gente é muito bom em alguma coisa, usualmente a voz do sabotador interno faz a gente postergar, jogar para frente, ir para frente, porque os nossos resultados não são tão bons. Mas bom, a gente fica. Então o primeiro conselho que eu daria para mim é poste mais, porque é o volume que vai gerar proficiência, que vai de acordo com as suas exigências, tá bom? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber há um tempo atrás e com certeza teria acelerado vários processos na minha vida, me poupado muito dinheiro,
muito dinheiro mesmo. Sabe Deus, tanto que eu gastei delegando para os outros aquilo que eu tenho que fazer. Por exemplo, roteiro, vídeo, delegando para o outro, deu parecer espontâneo, troca equipe, enfim. Gostaria muito de saber isso, e se eu posso te dar um conselho, poste mais. Poste mais, vai, é o volume. É o volume que vai te dar a proficiência. Não é mais um curso, é volume, tá bom? É volume. Eu tenho um curso de posicionamento e te digo, não é o curso que vai fazer isso. O curso vai te ensinar muitas coisas. O que vai te fazer aprender mesmo, de coração, é fazer. É fazendo que a gente fica bom. Segundo conselho, que tem tudo a ver com o primeiro, é aprenda a se comunicar melhor. Aprenda a se comunicar melhor. Se tem uma habilidade, uma ferramenta que vai te levar além, para o próximo nível, em qualquer coisa da tua vida. Se você trabalha com venda, se você trabalha com atendimento ao cliente, se você trabalha com qualquer prestação de serviço, se você trabalha com qualquer coisa, você não presta serviço, se você é um funcionário público, você só vai ter benefícios se comunicando melhor. E quando eu digo comunicar melhor, eu não estou falando de fazer um curso de retórica. Estou falando de pôr intencionalidade na sua comunicação. Ora, o que é isso? Intencionalidade de carregar uma informação, que é o propósito real da comunicação. É sobre o que o outro entende e não sobre o que eu digo. E muito comunicador se dá muito mal no início da sua carreira de comunicador ou do uso da sua habilidade de comunicação, porque começa se comunicando a partir da verdade que ele falou e não se preocupando com o que o outro entendeu. Então, aplique a intencionalidade ao resultado que você quer com essa comunicação. Por exemplo, você vai chamar um colaborador para conversar. Se você for muito claro com você quer o quê? Você quer ofender o colaborador? Não quer ofender o colaborador. Você quer o quê? Que ele mude de atitude a fim de ter uma atitude mais proativa, por exemplo, dentro da sua empresa. Tenha franqueza com você antes de começar a conversa difícil. Isso é muito válido, inclusive para conversas difíceis, especialmente para conversas difíceis. Então, já que eu quero que o colaborador coopere mais ou tenha uma mudança de atitude que vai fazer a coisa fluir, eu tenho que me policiar a respeito de como que ele vai receber essa informação. Por isso, muitas vezes, começa com um elogio verdadeiro, de coração, para amansar o coração e deixar o outro aberto. Comunique, abre espaço. Tendo isso em mente, eu não vou chegar atacando, jogando todas as coisas que eu acho que o outro fez em desarmonia com aquilo que eu queria que ele fizesse. Eu vou expor qual que é o resultado que eu quero que ele tenha e aí fazer as sugestões. Entende que a minha preocupação tem que ser como ele vai receber e processar, qual é a finalidade dessa comunicação. Porque senão eu posso chamá-lo para uma conversa na hora que eu estou com a energia lá em cima, às vezes bravo por um resultado, e o resultado final dessa comunicação não vai ser de acordo com a intenção verdadeira do meu coração. A comunicação intencional, primeiro, vai exigir de você reflexão. Então, reflita antes de ter uma conversa difícil. Reflita. Qual é a minha intenção? Se eu quero que o outro coopere, será que vale a pena eu chegar com uma energia muito alta, falando a partir de um complexo de certeza? Ou vale a pena eu dar uma refletida a respeito de como que o outro vai processar a tonalidade dessa minha conversa? E daí, a partir dessa clareza de intenção da forma de me comunicar, fazer uso de uma comunicação não violenta. Não atacando o outro diretamente, mas trazendo o outro para o campo de consciência de como fazer para entregar um melhor resultado. E eu te garanto, não é no ataque que a pessoa responde positivamente. Não é no ataque, porque no ataque o outro se sente agredido enquanto identidade. Se ele se sente atacado, ele vai ficar na defesa. Ele não vai deixar ser permeado, não vai deixar ter atrito suficiente para ter mudança de atitude. E se o foco, se a minha intenção é mudança de atitude, eu, como um bom comunicador, que não preocupo somente com o que eu digo, mas com o que o outro pensa, com o que o outro percebe da minha comunicação, vou esfriar a minha bola e trazer o outro para uma conversa.
para aumentar o nível de consciência dele a partir da minha intenção antes de começar a comunicação. Então, refletir mais a respeito de como que eu quero levar essa mensagem a partir do ponto de vista do outro entender o que eu quero falar. Por exemplo, eu quero que você que está aqui se comunicando comigo do outro lado dessa tela, eu quero que você tenha essa noção que eu não tive e que se eu tivesse tido, teria me transformado. Mas eu quero falar a partir de vários exemplos e metáforas aqui com vocês, para que fique clara a comunicação, de que se você comunicar melhor de uma forma intencional, sua vida vai ficar mais fácil. Eu quero que você poste mais porque o volume vai gerar proficiência. Então, a partir desse resultado que eu quero que você tenha, aí do outro lado, coisa que muito guru vai demorar muito tempo para te dar em cursos eternos, eu quero que você tenha isso agora, porque foi um facilitador para minha vida. E eu quero que seja um facilitador para sua vida também. E depois eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários se essas dicas estão dando certo ou não para vocês e o que vocês acharam. Eu gosto muito de quem escreve e fala dos momentos, dos cliques que tiveram. Quer um outro exemplo? Quando você pega, principalmente quem está começando agora a fazer post e se comunicar, pega e comunica qualquer coisa sem energia nenhuma no seu post. A outra pessoa que está vendo é muito fácil dela passar para o lado. Porque na comunicação digital, especialmente, gente, você está a um clique do outro te largar. Então, se você não coloca intenção, energia na sua comunicação, olha, a minha intenção ali é o quê? Fazer a pessoa ficar comigo no vídeo. Entendeu o recado que eu tenho para passar? Se eu pego pensando assim, ai meu Deus, eu vou falar aqui, porque eu sou obrigado, eu fiz medicina e agora eu tenho que me comunicar. Eu montei uma empresa e agora eu tenho que me comunicar. Nessa dor toda, tá vendo? A conversa que tá com a dor, eu passo essa dor, eu baixo a minha voz. Eu falo aqui. Ou eu falo correndo para ninguém me entender. Também é um jeito de fuga. Agora, como que eu vou organizar minha forma de falar para falar com a convicção, com a notoriedade, com a oscilação necessária da voz para fazer o outro ficar cativo no meu vídeo? Como que eu faço isso? A partir da intencionalidade pré-comunicação. Então, sejamos intencionais. Desenvolva a habilidade de comunicar. Coloque energia na sua comunicação. Tudo que você fizer vai dar mais certo. Porque somos seres de relações. E a relação se estabelece com comunicação. Beleza? Eu só sou médico porque tenho paciente. Eu só sou professor porque tenho aluno. Se não tiver aluno, se não tiver paciente, eu não sou nem professor, nem médico, independente da minha história. Então eu dependo da relação com aluno e com paciente para ser médico e para ser professor. Toda a sua identidade é determinada a partir das suas relações. E se você se coloca no lugar de se comunicar melhor, suas relações serão melhores. Mas tenha intenção antes da comunicação. A intenção vai te fazer procurar meios de se comunicar melhor. Intencionalidade. Onde eu quero chegar? Que recado eu quero dar? Porque se comunicar não é só sobre o que você fala, mas sobre o que o outro entende. Beleza? Essa segunda dica é fundamental, é do fundo do meu coração para vocês. E agora vamos falar sobre a terceira dica. Terceira dica que eu gostaria muito de saber antes. Muito antes. O desconforto precisa ser normalizado. Galera, o desconforto precisa ser normalizado. Se eu quero crescer todos os dias eu tenho que me colocar em algum lugar de desconforto. No treino. Se o treino for confortável, treino na academia, o quanto que você treina. Se você não treina, já fica com essa dica aí que precisa treinar, tá bom? Vai lá, vai fazer seu treino. Se o treino for confortável, tá funcionando? Há quem diga que tá, pra ser uma fisioterapia. Mas se você quer mudar seu corpo para melhor, se você quer ter o ganho de massa, melhorar a postura, há de se empregar esforço. Esse esforço no desconforto. Se estiver confortável, não está funcionando. Tudo na vida é assim. E daí vem uma coisa difícil. Quando você consegue passar na faculdade dos seus sonhos, fazer o curso dos seus sonhos, fazer qualquer coisa,
montou a clínica do jeito que você queria, nós criamos um ambiente de conforto e encontramos conforto até em situações desconfortáveis. Encontramos conforto, ou chamamos de conforto, para evitar o desconforto da mudança. Mas é o desconforto da mudança que eu quero que você se apegue e normalize. O desconforto da mudança. Então, normalize o desconforto, porque crescer é desconfortável. Crescer te tira da zona de conforto. Então, é o treino que vai ter que ser mais pesado, é a rotina de gravação que vai ter que ser mais intensa, é a quantidade de produção de conteúdo que vai ter que aumentar. Você escolhe o seu difícil, você escolhe o seu desconforto. Vai ser desconforto para crescer ou vai ser desconforto de não caber mais aonde você está e começar a se reclamar da vida? Você escolhe seu desconforto. É o desconforto de não ficar bem na roupa que você gosta, ou é o desconforto de pagar caro na academia, ou é o desconforto de escolher a salada ao invés da bacia de lasanha? Eu amo lasanha, gente, mas não dá pra comer lasanha todos os dias, não é? Não pro shape que eu quero ter. Então, a partir disso, você vai escolhendo o seu desconforto, porque crescer é desconfortável. E é esse desconfortável que eu quero que você normalize. Não uma vida desconfortável onde você não se sente encaixado, não se sente reconhecido naquele ambiente de trabalho. Não é esse desconforto que eu quero que você normalize. Quero que você normalize o desconforto de novo, de novidade, de estou indo atrás dos meus sonhos. Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso antes. E talvez se disse, eu não honrei não escutando. Porque eu encontrei conforto num lugar de desconforto dentro da minha vida. Clínica bombando, tudo dando certo. Mas aquele meu desejo de trabalhar com o público, de trabalhar online, deixa pra lá, deixa pra depois. Por quê? Porque joga pra depois, porque eu não tenho tempo. Porque não dá. E eu normalizava o desconforto de não viver a vida com a mídia que eu queria ter, com o impacto que eu queria gerar. Eu normalizava isso e não normalizava a vergonha que eu tinha que passar na rede, a voz feia, a voz da cara rachada que eu tinha. Normalizar. E é esse que eu tinha que normalizar. O bebê, nos pequenos passos, conquistando proficiência onde não tem. O desconforto que eu tenho que normalizar é o desconforto da academia. É o desconforto de crescer e se desenvolver. E é isso que eu quero que você coloque para você. O desconforto que você deve ter é o desconforto de se tornar alguém melhor e maior. É o desconforto de criar novas habilidades. Não o desconforto de não viver seus sonhos. Compreende? O desconforto de não viver seus sonhos é perder vida, enterrar vida. O desconforto do crescimento, esse daqui, todo dia se pergunta o que hoje eu fui melhor do que ontem. E daí a prática do diário, olha o americano usando aqui, o desconforto de escrever o diário todos os dias. Não, hoje, mesmo cansado, eu parei e eu gravei. Hoje, mesmo sendo meu dia off, eu parei e escrevi um roteiro. Hoje, mesmo não estando no meu melhor mood, eu parei e eu fiz ótimo. Hoje eu fui melhor do que ontem. Hoje eu dei mais um passo em direção a quem eu quero me tornar. Esse é o desconforto que eu quero que você valide para a sua vida. Não o desconforto de viver uma vida diferente da vida que você sonha. Combinados? Quarto, que tem tudo a ver com o terceiro, como vocês estão vendo, um tem muito a ver com o outro. O constrangimento é um sentimento que vale a pena ser sentido. O constrangimento é um sentimento que vale a pena ser sentido. E você vai ver que não vai morrer. Fiquei constrangido. Eu passei por cima dos meus medos. Constrangimento de dar um avanço, de falar com aquela pessoa que você queria falar, de ir lá e passar aquela vergonha na sua rede social. O constrangimento é um sentimento que vale a pena ser vivido, porque crescer constrange o nosso eguinho. Porque crescer, se colocar em lugares de vulnerabilidade, constrange aquele ideal reizinho que você pensava que era. Mas é a partir desse constrangimento que o herói desce e vai atrás da sua formação e no seu desenvolvimento de habilidades. E esse constrangimento vale a pena ser vivido. Muita gente não dá o próximo passo com medo de se constrangir, ou pelo trauma de um outro constrangimento que teve, que ficou envergonhado, que ficou humilhado. É assim mesmo, gente.
É assim mesmo. Você vai ter ideias maravilhosas que as pessoas vão rejeitar, vai ter coisas que você vai falar e vai ser julgado, mas deixa eu te contar, é no constrangimento que a gente cresce. Valide o constrangimento, sinta o constrangimento. Converse com o constrangimento de forma diferente. Crescer, principalmente no mundo digital, gera constrangimento. Até você rir dos seus constrangimentos do passado. Até você rir dessas coisas. Não se leve muito a sério. Quem se leva muito a sério sempre vira motivo de piada. Não se leve tão a sério. Lembra de uma coisa, o seu eu do futuro será muito maior do que esse eu que você está programando, agora que você está vendo agora. Então tudo bem. É a partir das coragens e dos constrangimentos desse seu eu de agora que aquele outro eu muito bem informado, muito mais leve, que lida com essas coisas de uma forma muito mais doce, sente orgulho de ser quem ele é. E agora o quinto conselho que eu gostaria muito de ter ouvido, e eu ouvi com certeza, mas não processei, não trouxe, eu não fiz fricção com quem eu sou, e todo conhecimento só molda quem a gente é quando muda a nossa atitude, quando tem fricção com a gente. Eu ouvi isso muitas vezes e achei besteira, mas hoje deixa eu te contar, é o melhor conselho que eu poderia te dar. Hoje, o seu melhor amigo precisa ser você. O seu melhor amigo precisa ser você. Hoje eu sou meu melhor amigo. E olha, deveria ter sido muito tempo antes. Porque muitas vezes nós somos os nossos piores amigos. Na hora que você pega uma coisa nova para fazer, um esporte novo, uma habilidade nova, e você começa a ter resultado muito abaixo dos outros resultados que você tem, uma vozinha interior começa a ser crítica. Não fala, não bate no seu ombro e fala assim, parabéns, olha, você fez esse movimento hoje. Aí essa voz fica lá, ó, te botando para baixo. A voz que te bota para cima tem que ser a sua voz interna. Você tem que escutar o seu corpo, você tem que escutar o seu espírito que te estimula a crescer, que fala, vai. E você tem que controlar essa voz interna para ser uma voz de apoio ao seu investimento em crescimento. Porque toda vez, por exemplo, quando eu comecei qualquer esporte com bola, que era muito ruim, não era só ruim, era muito ruim. Primeira coisa que eu fazia errado, por exemplo, com tênis ou com qualquer outro esporte, eu já falava, não é pra mim, não é pra mim. Que de fato sou muito ruim em comportamento infantil naquele negócio, porque nunca treinei, porque nunca levei a sério, mas agora que eu tô levando a sério e que eu estou treinando, eu tenho que dar o tapinha nas minhas costas e falar, parabéns, você fez hoje. Porque o nosso corpo emocional sempre será uma criança de 5 anos. Imagina você ver uma criança de 5 anos aprendendo uma habilidade e te chamar uma criança de burra. Ah, não é pra você. Ah, porque você tem essa limitação. Ah, porque na sua família ninguém faz aquilo. Imagina que traumático que é. E aí, me diz, quantas vezes na sua vida você se traumatizou ao invés de te dar apoio? O seu melhor amigo tem que ser você. O seu melhor amigo tem que ser você. Quando você encontra o melhor amigo em você, não estou falando que você vai ser um hedonista só não, tá? Tô dizendo que você vai dizer pra você, pô, não vai ficar assistindo essa besteira, velho. Vai assistir aquilo que te faz crescer. Entende? Já viu uma série na Netflix? Vai assistir outra pra quê? Se você tem um roteiro pra escrever. Esse é o seu roteiro, pô. Vai ficar curioso. Aí eu sentei lá, larguei o Netflix, escrevi o roteiro. Parabéns. Olha, tenho orgulho de você. Ei, parabéns! Celebra! Agradece a você mesmo, porque você parou o Netflix e escreveu o seu roteiro. Teve um dia de consultório, teve um dia de trabalho pesado no seu business core, porque muita gente não tem o principal negócio aqui no online. Isso aqui vem para poder ajudar o outro, o business core, certo? Então, parabéns, porque mesmo tendo um dia inteiro de atendimento, um dia inteiro de aula, você ainda parou e gravou. Não saiu perfeito, não foi o melhor vídeo da vida, mas parabéns, viva! Terminar esse vídeo agora aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou celebrar com o meu time. Porque mesmo depois de um dia de reunião, agora são o quê? Que horas são?
8h30 da noite de uma segunda-feira, com reunião, com atendimentos, eu e meu time estamos aqui à noite fazendo. Então é motivo para celebrar. Independente, é motivo para celebrar, porque fizemos. E esse vídeo vai ficar muito bom. E aí o próximo vídeo vai ficar melhor ainda, porque teve esse vídeo hoje feito. Mas você precisa ser seu melhor amigo. Você precisa reconhecer seus movimentos. Porque toda celebração que você fizer, por pequenas conquistas que você tiver, vai te motivar até a próxima, até a próxima, até a próxima. Seja o seu melhor amigo. Aplique essas 5 coisas que estão vindo do meu coração para o seu coração e me diz o quanto de tempo, energia e dinheiro você vai poupar. Até mais.